Bom, e a Bíblia, como que ela ficou, né? Quando que ela ficou nesse formato bonitinho, agrupado para nós, de maneira que a gente pode manusear, levar a Bíblia para qualquer canto? Antigamente, antes da invenção da imprensa, né? Essa máquina, esse prelo muito antigo, antes da invenção dessa máquina por Gutenberg, era praticamente, quer dizer, era impossível você carregar toda a Bíblia. Vou para a igreja, vou levar a Bíblia. Não dava. Você tem que escolher 2, 3 rolos. Imagina 66 rolos, uma pessoa só não ia levar nunca aquilo. Imagine o trabalho, né? Você carregar tudo aquilo de rolo. Agora você consegue carregar 66 livros aqui, ainda com estudo, com foto, com um monte de coisa ainda. Graças à invenção da imprensa. Graças a Gutenberg, que inventou esse prelo, né? Essa máquina de imprimir. E o primeiro livro da história a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. O primeiro livro que Gutenberg, que era um cristão, escolheu imprimir foi a Bíblia Sagrada. Então por isso que a Bíblia ficou nesse formato para nós. Deus usou a vida de Gutenberg para facilitar muito a nossa vida. E agora a gente até tem índice, né? Ele não colocou isso lá, mas agora tem. Bom, vamos agora trabalhar a questão da estrutura da Bíblia, tá? A gente vai trabalhar mais a parte estrutural dela. E quando nós falamos da estrutura da Bíblia, nós vamos desfragmentar a Bíblia. Porque a Bíblia, o Velho Testamento é um livro fácil, Tiago, de entender? Não é. Quem acha o Velho Testamento fácil de entender? Numa leitura sequencial. Não é fácil, sabe por quê? Porque a Bíblia não está organizada de forma cronológica. E por não estar organizada de forma cronológica, isso faz uma bagunça terrível na nossa mente. Você está lendo, aparece o nome de um rei. Você lê mais uns 3, 4 livros, aparece o mesmo nome de um rei, no mesmo império, você fala, é o mesmo. Não sei, e agora? Aí você fica confuso, daqui a pouco, mais para frente aparece ele de novo. E agora? É outro, é o mesmo? Quem que é esse cara? Em que período eu estou vivendo? E você acaba achando a Bíblia um livro difícil. E realmente é um livro difícil, se você ler de forma sequencial. Se eu pegar história, livros de histórias e bagunçá-los, certamente ficará cansativo de ler. Porque você não consegue, na sua mente, criar a história. Então o que nós precisamos? Entender a estrutura em que a Bíblia foi feita, para nós gravarmos em nossas mentes a cronologia da Bíblia. O profeta Isaías, quando foi escrito, eu sei, foi no império tal, tal, tal. Esse outro rei, no mesmo império do profeta Isaías, então está falando da mesma coisa, é o mesmo rei. Então a ideia é que a gente consiga fazer isso com o passar do tempo. Criar na nossa mente uma cronologia independente da forma que está organizado aqui. Porque quem decidiu, nesse período de Gutenberg, quem decidiu que os livros fossem agrupados, escolheu uma forma que não facilitou para nós. Não tem como mudar isso, porque já... Agora, a Bíblia em ordem cronológica, ela ajuda e muito a gente a entender. Facilita demais. E você percebe que de repente está aqui, cita lá, acabou que volta para cá. Por exemplo, o livro de Esdras, ele está localizado bem no começo da Bíblia, né? Mas a história de Esdras aconteceu lá perto do Novo Testamento. Então, não faz sentido estar bem aqui no comecinho. Por quê? Por causa da forma em que a Bíblia foi organizada. Bom, primeiramente, a estrutura básica da Bíblia é essa. A divisão dela, Antigo e Novo Testamento. Isso aqui é elementar, né? A gente já sabe, não precisa explicar nada disso, mas essa é a estrutura já básica dela. Ela já começa numa divisão, Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento, ele tem subdivisões dentro dele. O Antigo Testamento ele é dividido em classes de livros. Quando a pessoa que organizou esse livro aqui, quando esse livro foi organizado, a opção escolhida foi: vamos agrupar de acordo com a categoria do livro. Bom, se o livro é poético, vamos colocá-los aqui. Se o livro é histórico, vamos agrupar esse livro aqui. O que aconteceu? O exemplo que eu já dei uma vez, eu e a irmã Sumia, nós nascemos no ano 10, somos contemporâneos. A Gideane e o Kio nasceu no ano 70, 2 contemporâneos.
Eu e a irmã Sumia estamos acompanhando um fato histórico, os dois no ano 10, e nós vimos a história. E vamos escrever a história. Só que a irmã Sumia escreve de maneira poética e eu faço um relato histórico, escrevo de maneira histórica. Se eu fosse organizar esses livros, eu colocaria os dois livros juntos, do mesmo tempo. Mas a Gideane e o Kiel escreveram também a história do ano 70. A Gideane escreveu de forma poética e o Kiel de forma histórica. Então nós temos 4 livros. Como você agruparia? Eu agruparia eu e a irmã Sumia da mesma época e os dois de época posterior. Então você entenderia a história. Ano 10, ano 70, entendia a história. Só que quem organizou a Bíblia do jeito que nós temos aqui, pensou o seguinte: vamos fazer os grupos poéticos? Aí ele pegou a irmã Sumia com a irmã Gideane. Colocou as duas junto. Ano 10, ano 70. Então você leu ano 10. Ano 70, estou entendendo. Aí você chega em mim, no meu livro, ano 10 de novo, peraí. Aí você, agora está indo. Aí você vai ano 70 de novo. Então foi isso que aconteceu. Quem definiu ou decidiu organizar os livros, organizou de acordo com a categoria dos livros. E nós vamos ver as categorias. A primeira categoria é a lei, ou Pentateuco, tá? Mais conhecido como Pentateuco, né? Penta, 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco, que cronologicamente não traz muita confusão, exceto que o livro de Levítico está dentro do livro de Êxodo, né? Exceto isso. Depois nós temos uma segunda divisão, é a divisão dos históricos, tá? Depois vieram a classe de livros históricos. Aí nós temos desde Josué, pertinho de Moisés, até Esdras, Neemias, que está lá próximo do Novo Testamento. Bem pertinho do Novo Testamento. Então, perceba a salada que está feita aí. Bom, 12 livros históricos. Para vocês anotarem, não precisa anotar cada nome, faz assim, de Josué a Esther, tá? De Jó a Cantares, para não precisar anotar tudo. Fica mais fácil. Aí o que tem dentro ali você vai conseguir entender. Então depois a terceira classe é a classe de livros poéticos. Nós temos de Jó a Cantares, feito em poesia. Já o livro de Salmos por si só traz uma cronologia diversificada. Temos Salmo até de Moisés, né? Então durante toda a história de Israel os Salmos foram compostos. Então já é um livro que não dá para você ler como se fosse um livro cronológico. Depois nós temos os profetas maiores, né, que de Isaías a Daniel, 5 livros também. E depois nós temos os profetas menores, de Oséias a Malaquias, tá? Profetas maiores, Isaías a Daniel, 5, mais 12 profetinhas menores aí. E a pergunta é: por que alguns são maiores, profetas maiores, e outros são profetas menores? Por que eles receberam esse nome? A estatura deles, né? Os menores, né? Os maiores serão. Por que eles receberam esses nomes? Pela quantidade de escritos que eles fizeram, tá bom? Profetas menores, você vai ver que são livros pequenos, e os profetas maiores, você vai perceber que são livros grandes, né? Compridos, por causa disso. Então, essas 5 divisões do Antigo Testamento que nós temos: lei, histórico, poético e profetas, tá bom? Tá? Quer ver uma questão bem prática pra gente que ajuda a gente a achar um livro na Bíblia? Por exemplo, se eu pedisse pro Tiago abrir a Bíblia. Vem cá, Tiago, vem aqui um pouquinho. Traz sua Bíblia. Vem cá. Tá cabelo novo. Traz a Bíblia. Traz a Bíblia. Não, a sua Bíblia. Às vezes a gente fala assim, agora tem iPad, é tudo facinho, né? Mas antigamente, abre a Bíblia e tal livro. Assim, onde que eu vou? Vem cá, vem cá. Eu vou pedir para que o Tiago abra a sua Bíblia. Escolhe um livro que vocês acham difícil para ele abrir.
Sofonias. Ó, eu peço para que o Tiago abra a Bíblia em Sofonias. Não tem. Ó, tá vendo? Ele tá apanhando, ele foi para frente, já voltou para trás, ele não sabe, ele tá perdido. Ele não sabe, ó. Agora foi para lá. Qual que é a dica que nós vamos fazer? Fecha aí. Agora abre ela no meio. Você não sabe onde é? Abre no meio. Abriu em Salmo. Salmo 117 é o meio da Bíblia, então praticamente você vai abrir. Aí o que ele vai fazer agora? Para onde que ele vai? Para frente ou para trás? Aí o que ele vai pensar? Ele é um dos profetas menores. O profetas menores está para frente, o Salmo é dos poéticos. Então ele está para frente. Vira mais um pouquinho. Ele abriu em Jeremias agora. Agora, será que ele passou ou será que ele voltou? Jeremias faz parte dos profetas. Então, está um pouquinho mais para frente. Vai virando. Lamentações. Ele chegou lamentável. Chegou em Lamentações aqui. Agora ele abriu Mateus. Aí a gente sabe que ele passou, né? Ele passou, então ele tem que voltar um pouquinho, porque antes de Mateus estão os profetas menores. Agora ele abriu em Malaquias. Malaquias, opa, ele está aqui no grupo. Você não decorou a ordem. Você não sabe a ordem dos 12, mas você sabe, você limitou de 66 para 12 livros, agora está fácil. Dentro desses 12 você vai para frente ou para trás, você vai achar com facilidade. Abre a Bíblia em Joel. Você já sabe que o Salmo é aqui, então você já abre um pouquinho para cá. Profeta maior, vai para frente, cair lá em Sofonias, ele já está no grupo que eu quero. Então, ou é um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, os livros são pequenos, rapidinho vai achar. Achou? Qual que era o livro mesmo que tem problema? Eu não sei, eu vou falar. Ó, mas tinha outro mais difícil, né? você está em Sofonias, você está em Zacarias, vai virando as páginas aos pouquinhos que você vai encontrar. Você não sabe onde está, achou, tá vendo? Facilita para nós entender. Obrigado, Codó. Facilita para nós entendermos essa divisão, até mesmo na hora de encontrar um livro, né? Até mesmo na hora de encontrar um livro bíblico, né? Alguém fala, abre em Abacuque, né? Não é Facebook, né? É Abacuque. Aí você consegue, através dessas divisões. Você não precisa decorar a ordem deles, não precisa decorar que Josué, Juízes, Ruth. Se você decorar, ótimo, mais fácil ainda. Mas se você não decorar, a Bíblia tem 66 livros. Se você não decorar, se eu pedir Esdras, você sabe que está dentro dos livros históricos. Se você abrir em Ruth, você fala, tá por aqui, eu estou perto, estou quente. Agora, se você abrir para cá, estou frio pra caramba. Então, essa divisão acaba ajudando. Mas foi assim que fizeram essa divisão. Não fui eu, não reclame comigo. E o Novo Testamento também foi agrupado dessa forma, por categorias de livros. A primeira categoria que nós temos são os evangelhos. Os evangelhos, que são 4 evangelhos, tá bom? 4 evangelhos. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, um único livro histórico. Depois nós temos as epístolas paulinas, de Romanos a Filemão. Depois nós temos as epístolas gerais, né, que foram escritos por outras pessoas, além de Paulo, né, sem ser Paulo, né? E depois nós encontramos o livro profético, um único livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tá? Essa é a divisão também. Como nós cristãos acabamos manuseando mais o Novo Testamento, né? Então a gente consegue achar com mais facilidade os livros do Novo Testamento. Já conhece as cartas de Paulo, já sabe mais ou menos onde estão, a gente até canta umas musiquinhas para decorar, né? Então tá mais fácil por causa disso. Até aqui tudo bem? Essa divisão? Posso prosseguir? Não, ainda não? Estão copiando? Essas informações, elas estão no livro que vocês têm, só que de uma maneira um pouco diferente. Então eu, para não ficar lendo o livro para vocês aqui, vocês já leram ou vão ler ainda, eu trouxe de outra maneira para poder fixar o entendimento. Então isso que eu estou passando tem que ser acompanhado junto com o livro que vocês têm também, tá? Algumas informações eu trouxe a mais e outras informações estão
lá de maneira um pouco diferente, tá bom? Ó, o Paulão está perguntando a respeito do evangelho sinópticos. O que é evangelho sinóptico, primeiramente? A palavra sinóptico significa ler em conjunto, tá? Ler em conjunto. Isso significa que alguns livros devem ser lidos em conjunto. E os evangelhos sinópticos diz respeito a Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, por quê? Precisam ser lidos em conjunto. A compreensão exata da história contada tem que ser a partir dos três. Por quê? Cada um traz um detalhe diferente do outro. Eles estão narrando a mesma história. Então, se você quer ter uma compreensão exata da história, você precisa ler os três. Às vezes, lendo um, comparando com o outro, você vai pensar que isso é contraditório. Mas quando você junta as duas histórias, a soma das duas histórias, você vai ter a história verídica. Então, Mateus, Marcos e Lucas, sempre você tem que ler em conjunto. Ah, eu quero entender o capítulo 7. Na própria Bíblia de vocês, vai estar em cima uma referência. Isso também está em Marcos. Do iPad, você já clica, já abre uma tabela para você com outro texto para você ler. Isso é muito bom. Na ordem cronológica, está tudo agrupado. E João é o evangelho que você pode ler sozinho. Porque ele conta a história de Jesus, um conta a partir da Galileia e o outro conta a partir da história de Jesus na Judéia. Então, por causa disso, evidentemente, não são as mesmas histórias, né? São períodos diferentes. Por que João é diferente de Mateus e Marcos e Lucas? E a pergunta também, aproveitando o gancho, né? Por que 3 evangelhos falando dos sinópticos? Todos eles estão contando a mesma história. Nascimento, vida de Jesus, né? Morte, ressurreição, ascensão. Por que 3 evangelhos na Bíblia? Por que não um? Que às vezes é repetitivo, né? Se você está lendo na ordem cronológica, eu estou lendo na ordem cronológica, junto com a Rose. Às vezes você está lendo a mesma história, terminou de ver, começa de novo. Até confunde a cabeça às vezes, se você, como eu fico ouvindo, porque, mas acabou de contar. Não, é que está selecionando os evangelhos sinópticos. Por que 4 ou 3 sinópticos? O que foi dito é que um dá detalhes que o outro não dá. Nós temos 4 evangelhos, porque os evangelhos foram escritos para alcançar 4 tipos de pessoas diferentes. Nós estamos falando dos 3 primeiros, né? Os 3 primeiros evangelhos foram escritos para alcançar 3 povos diferentes, com propósitos diferentes. Então, por exemplo, Mateus, nós sabemos que ele escreve para os judeus. E qual é a função de Mateus? Apresentar Jesus como o Messias. Esse é o foco dele. Então, há coisas que Lucas relata que Mateus não precisa relatar, não faz parte do meu objetivo, e ele não relata. Aí Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como o servo, né, o servo humilde, o conquistador poderoso. O que ele faz? Ele faz o evangelho curtinho. Os romanos não gostavam muito de ler. Quem gostava de ler era grego. Não gostava muito de ler, faz o evangelho curtinho, contendo várias ações de Jesus. Vai ver o servo em constante ação, né? Por quê? Isso era interessante para o seu público. E Lucas queria apresentar Jesus para os gregos, que gostam de ler, por isso um relato mais histórico, detalhado. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito, porque os gregos se achavam os perfeitos, né? Os doutores da sabedoria. E ele apresenta. São contraditórios? Não são. É como se eu fosse apresentar o Felipe para alguém. Por exemplo, o Felipe é um cara que anda de skate e é um cara que toca baixo. Se eu vou apresentar para a irmã Sumia o Felipe e a irmã Sumia é skatista, a irmã Sumia é skatista, não interessa para a irmã Sumia saber detalhes sobre o baixo do Felipe. Eu não vou mencioná-lo. Agora, se eu vou conversar com o Bruno, que é baixista, não interessa para saber o shape do skate dele, o rolamento que ele usa, não interessa. Então eu vou falar do que interessa para ele. Mas, se nós juntarmos tudo, nós teremos um conhecimento mais abrangente. Por isso temos esses 4 evangelhos, tá? E João apresenta Jesus como Deus, como nós já sabemos. Então é isso que é sinópticos que o Paulão mencionou. Quando você compra um filme, né, tá lá sinopses, né? A palavra tem a mesma origem. O que significa isso? Significa que, aqui vamos supor que isso aqui seja a sinopse do livro.
Significa que para eu compreender todo o conteúdo do livro, eu tenho que ler todo conjunto. Entendeu? Isso aqui está dizendo que tem um pouco da história, mas eu não vou compreender. Eu vou ter uma noção básica, mas eu preciso ler o livro todo. Então, precisa ler tudo, junto, em conjunto.